série de Filipenses. Nós estamos estudando o livro de Filipenses juntos, refletindo sobre o livro, por essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? E hoje nós vamos encerrar, foram 9 mensagens no total. 9 mensagens sobre a carta aos Filipenses. E hoje a gente vai encerrar essa carta de uma maneira, eu diria que vamos fechar com chave de ouro. Porque hoje nós vamos refletir sobre um texto muito famoso do apóstolo Paulo, que muitas vezes é muito mal compreendido também. Eu vou falar um pouquinho disso já já. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu fui muito edificado estudando e preparando as pregações sobre essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vimos tantas coisas legais. Nós vimos, nós falamos sobre o desenvolvimento da nossa salvação, como Deus trabalha em nossas vidas desenvolvendo a nossa salvação. Nós falamos sobre a cooperação do Evangelho, a importância de nós ajudarmos na obra missionária e de nos envolvermos com o Evangelho. Nós falamos sobre o tema da unidade cristã, como nós precisamos, como igreja, não criar discórdias, mas termos o mesmo pensamento como igreja, né? E considerar os outros superiores a nós mesmos, o tema da unidade cristã. Nós falamos também sobre a humildade por meio do exemplo de Cristo, Filipenses 2, lembram? O esvaziamento de Cristo, que deixou toda a sua glória e veio habitar nesse mundo como ser humano. O esvaziamento de Cristo, esse é um tema muito importante, não só para Filipenses, mas de toda a Bíblia. É uma passagem linda, belíssima, Filipenses 2, a humildade de Cristo. Nós vimos também o tema da busca pela santidade. Nós vimos esse tema, né? Paulo fala que ainda está em busca do alvo. E aí nós também vemos o apóstolo Paulo falando que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completá-la. Tema da busca pela santidade. E mais, nós vimos sobre o tema da alegria, que é o principal tema na carta aos Filipenses, o tema da alegria em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, insiste para que os filipenses se alegrem, mesmo em meio ao sofrimento. E é interessante isso, porque o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos na prisão. Ele está preso, está sofrendo na prisão, e ele está dizendo, alegrem-se. Então, esse é um tema muito presente na carta aos Filipenses. Hoje, nós vamos concluir, portanto, a nossa série retomando um assunto que a gente começou na semana passada, que é o tema da preocupação, e como que a gente lida com a preocupação. Nós vimos com a alegria, né? E hoje, de certa forma, a gente vai retomar esse assunto falando sobre o contentamento, que está diretamente ligado ao tema da alegria também. Quando você se alegra, quando você tem um espírito alegre, é porque você está contente, você tem um contentamento no Senhor por aquilo que Ele está fazendo na sua vida, tá bem? Na semana passada nós falamos sobre como a nossa alegria no Senhor não depende das circunstâncias. Lembram? A gente disse, né, a gente falou um pouquinho sobre isso. Como é possível me alegrar mesmo em meio ao sofrimento, né? Porque parece que a alegria ela depende das circunstâncias muitas vezes, né? Mas não é desse tipo de alegria que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de uma alegria que não é fundada nas coisas deste mundo, mas de uma alegria que é fundada em Deus, que é a nossa âncora, que é o nosso castelo. Quando nós temos Deus como âncora, como castelo, que são coisas... tanto a âncora como o castelo representam segurança. Quando nós temos Deus como nossa âncora e como nosso castelo, a nossa alegria se torna inabalável, não depende das circunstâncias. Tá? Então, hoje, o apóstolo Paulo vai retomar esse assunto. Nós vamos falar um pouquinho disso novamente. Se Jesus é o nosso castelo interior, se Ele é a nossa âncora, nós estamos seguros. Porque a nossa alegria não depende das coisas boas que acontecem conosco. Ela depende somente de Jesus. Então hoje nós vamos continuar explorando esse assunto. Vamos ler agora Filipenses 4,
versículos 10 a 23. Filipenses 4, versículos 10 a 23. É o encerramento da carta. O apóstolo Paulo diz assim: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eu sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Eu não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês, pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Peraí, eu não terminei, faltou mais um pedaço, eu achei que tinha concluído. Mais 3 versículos. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhe envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. O apóstolo Paulo terminou com amém, eu achei que ele tinha terminado, mas tinha mais um pouco. Agora sim, vamos orar, meus irmãos, vamos orar antes de a gente refletir sobre esse texto. Feche seus olhos por um momento, vamos fazer um tempinho de silêncio. Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Te convidamos, ó Deus, que o Senhor se manifeste em nosso meio nesta noite. Nós possamos sentir a Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo, vem, vem. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, e toca os nossos corações nesta noite. Incendeia os nossos corações com a Tua palavra, meu Pai. Que possamos sair daqui hoje transformados e edificados pela pregação da Tua palavra, ó Deus. Ajuda-me nesta noite, ó Pai, e fala conosco, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca ouviu esse texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, depende da tradução, né? A tradução que a gente mais conhece é essa: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a tradução que nós lemos hoje é um pouquinho diferente, diz: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre um assunto muito importante para a nossa caminhada com Deus, que é o tema do contentamento. O tema do contentamento e, de certa forma, é o tema da alegria também.
Porque quando você está contente, você está satisfeito com a sua vida, satisfeito com o Senhor Jesus Cristo, com aquilo que Ele tem feito por você, você está alegre. Então, o tema do contentamento ele está diretamente ligado ao tema da alegria. E esse é um tema importantíssimo para a vida cristã. É um tema importantíssimo para a nossa caminhada com Deus. Só que o apóstolo Paulo ele diz aqui que ele está muito alegre pelo fato de os filipenses se preocuparem com ele enviando Epafrodito para visitá-lo. Lembra que a gente já viu isso, né? O apóstolo Paulo está preso em Roma, teoricamente é em Roma, está preso em Roma, e ele precisa de ajuda financeira para o ministério dele. Aí os filipenses, a igreja de Filipos, envia o seu pastor, chamado Epafrodito, para fazer uma viagem longa até Roma e enviar recursos financeiros para o apóstolo Paulo. A gente viu isso. E Paulo está muito grato pelos filipenses por enviarem essa oferta até ele. Isso satisfez as necessidades do apóstolo Paulo. Mas só que o apóstolo Paulo aqui está dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz que, embora ele precisasse dessa oferta, e embora essa oferta tivesse sanado as necessidades do apóstolo Paulo, ele diz que a alegria dele não depende dessa oferta. Ele não dependia dessa oferta para se alegrar em Deus. Olha que interessante. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele havia aprendido a viver tanto na escassez quanto na abundância, tanto na fartura quanto na necessidade. Então, sim, aquela oferta dos filipenses foi importante para ele, mas ele está dizendo aqui que a felicidade dele, a alegria dele, não se funda nessa oferta que os filipenses estavam enviando para ele, porque ele havia aprendido a viver tanto na abundância quanto na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Como é possível viver contente, independentemente das circunstâncias? A gente viu isso na semana passada. Paulo conseguia dizer isso porque a âncora e o castelo do apóstolo Paulo era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo que fortalecia Paulo em qualquer situação, seja na pobreza, seja na riqueza. A alegria do apóstolo Paulo não era circunstancial, não se baseava naquilo que estava acontecendo ao seu redor. A âncora do apóstolo Paulo era Jesus Cristo, por isso ele podia dizer que ele se alegrava no Senhor. Paulo ele havia passado por tantas situações no ministério dele. Se a gente olha, começando lá no livro de Atos, e depois lendo as cartas do apóstolo Paulo, a gente vê tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo passou por muitos altos e baixos na vida dele, em seu ministério, né? Ele passou por tantos altos e baixos na vida dele que ele desenvolveu uma maturidade espiritual sólida. E ele aprendeu a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus. Ele aprendeu a não olhar para aquilo que acontecia ao seu redor como coisas consideradas fins em si mesmos, mas sim como momentos passageiros. Momentos que podem, muitas vezes, envolver choro, podem envolver riso, podem envolver fartura, ou pode envolver necessidade. Paulo passou por tudo isso. Eclesiastes 3 fala sobre esse assunto. A gente pregou uma vez sobre isso aqui, né? Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo na vida. Há tempo para tudo nessa vida, debaixo desse sol que a gente vive. Há tempo de alegria, há tempo de tristeza, há tempo de casamento, há tempo de velório, há tempo de paz, há tempo de guerra. Perdão. Salomão, que é o autor de Eclesiastes, ele está dizendo que a vida é cheia de altos e baixos. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele experimentou tudo isso. Tudo isso faz parte da nossa experiência humana. Uma hora a gente está passando por um momento muito bom na nossa vida. E uma hora a gente está passando por um momento muito difícil. São os altos e baixos. A vida muitas vezes é como uma montanha russa, né? Isso faz parte da nossa experiência humana.
Então o apóstolo Paulo passou por tudo isso. Mas uma coisa muito interessante, ele aprendeu a não olhar para esses altos e baixos como fatores determinantes da sua alegria. Ele aprendeu a olhar para Jesus como a fonte da sua alegria, a fonte do seu contentamento. Podia estar tudo bem, podia estar tudo mal, não importa. Paulo ainda se alegrava porque a fonte, a âncora e o castelo do apóstolo Paulo era Jesus Cristo. É engraçado porque esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, como eu falei, é muito conhecido. Todo mundo cita, muita gente cita esse versículo, mas muita gente cita esse versículo de uma maneira errada. Às vezes as pessoas acham que esse versículo, na verdade, é um tipo de permissão de Deus para fazer qualquer coisa, conquistar qualquer coisa, que Deus vai estar com você. Eu já vi até muitos carros com esse adesivo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi muitos carros com esse adesivo. Mas, meus irmãos, a gente precisa entender o contexto e não só o versículo de maneira isolada. Paulo, ele não está falando de viver uma vida triunfalista em que você é capaz de conquistar qualquer coisa. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo está falando que Cristo nos fortalece em qualquer situação que nós estivermos, seja na alegria ou seja na dor. E essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, como eu já mencionei, ele experimentou tudo isso. Paulo teve momentos de abundância e teve momentos de escassez. Vamos ver aqui rapidamente um pouquinho da vida do apóstolo Paulo. Momentos de abundância que o apóstolo Paulo teve. Por exemplo, em várias ocasiões nós vemos na Bíblia que o apóstolo Paulo foi acolhido e sustentado por irmãos na fé. Durante as suas viagens missionárias, ele encontrou irmãos que apoiavam o ministério dele. Em Filipos mesmo, nessa cidade que nós estamos vendo, Lídia era uma das mulheres que morava lá em Filipos e acolheu o apóstolo Paulo, deu hospedagem para ele e para os seus companheiros. Em Corinto, ele trabalhou com Áquila e Priscila na fabricação de tendas e teve o apoio dos irmãos lá também. Em Roma, durante a sua prisão domiciliar, ele teve liberdade para receber visitantes e para pregar o evangelho para essas pessoas também. Além disso, o apóstolo Paulo recebeu sustento das igrejas para sua missão. Os filipenses, nós estamos vendo aqui que os próprios filipenses ajudaram o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo agradece eles pelo cuidado. Houve momentos também no ministério do apóstolo Paulo de prosperidade. Em Éfeso, por exemplo, a sua pregação foi tão impactante que muitas pessoas abandonaram a idolatria e se converteram. Em Corinto, ele sofreu uma oposição, mas apesar dessa oposição, Deus encorajou ele a ficar nessa cidade. Ele permaneceu ali por 1 ano pregando e muitos se converteram. Teve outras ocasiões que o apóstolo Paulo encontrou favor também com líderes políticos e religiosos. Ele ia diante desses líderes políticos e religiosos e muitas vezes ele encontrava favor com esses líderes. Além disso, embora ele tenha sofrido perseguições, ele encontrou momentos em que houve paz. Ele não tinha problemas em pregar o evangelho em algumas cidades. Antioquia da Síria, por exemplo, ele permaneceu por um tempo ensinando com Barnabé. E Éfeso, onde ele ensinou diariamente, ele não teve problema de perseguição. Esses foram alguns momentos de abundância no ministério do apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, como esse homem sofreu também, viu? Basta a gente olhar para a Bíblia e ler as cartas dele e ler o que aconteceu no livro de Atos. Paulo sofreu dificuldade e sofreu escassez. Paulo foi preso em Filipos com Silas. Ele foi apedrejado em Listra. Ele sofreu naufrágio em Malta. Ele foi preso em Roma por 2 anos. Em 2 Timóteo, ele diz que
Em sua defesa diante das autoridades, ninguém ficou ao seu lado, mas que o Senhor o fortaleceu. Não bastasse tudo isso, em 2 Coríntios, Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe o que é exatamente esse espinho na carne, mas a gente tem certeza de uma coisa. Era algo que causava um profundo sofrimento no apóstolo Paulo, a ponto de ele pedir ao Senhor para tirar esse espinho. E o que Deus responde para ele? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. 2 Coríntios 11, 23 a 28, nós temos um relato detalhado daquilo que o apóstolo Paulo passou. Eu quero ler com vocês. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Veja o que ele passou no seu ministério. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos e rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos e cidades em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Essa é a vida do apóstolo Paulo. Um homem que teve momentos de prazer, de deleite, de abundância, de fartura no seu ministério, sim. Mas como esse homem sofreu, meus irmãos. E a gente sabe que o final da sua história também. Como acabou, como o apóstolo Paulo morreu? Ele morreu decapitado. A tradição, a história do cristianismo diz que ele morreu decapitado por Nero, imperador romano que perseguia os cristãos. Agora, à luz de tudo isso que eu disse, por todo esse sofrimento que o apóstolo Paulo passou, vamos ler novamente Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Parece que agora a gente vê esse versículo de uma outra maneira, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Seja na alegria, seja na fartura, seja na necessidade. No sofrimento ou na alegria, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, vocês percebem por que a teologia da prosperidade é tão nociva? Por que ela é tão perniciosa? Por que ela é tão enganosa? Por que essa ideia de que se você fizer tudo certinho, Deus vai te abençoar e dar tudo que você quer? Por que essa ideia é tão maldita? Você sabe por quê? Porque se a gente aplicar essa teologia, essa visão, para o ministério do apóstolo Paulo, ele é um fracassado. O ministério dele foi um fracasso. Porque essa teologia não se adequa à realidade da Bíblia.
Deus permitiu que o apóstolo Paulo passasse por grandes sofrimentos na sua vida. E Deus até disse não para ele. Deus não removeu o espinho na carne do apóstolo Paulo. Meus irmãos, o propósito de Deus para nós nesta vida não é fazer a gente feliz. Essa que é a dura verdade que muitas vezes é difícil de a gente engolir. O objetivo de Deus não é fazer a gente feliz nessa vida, meus irmãos. O objetivo de Deus é nos tornar filhos maduros. Filhos que imitam Jesus Cristo. Que Jesus Cristo disse para a gente? Você quer me seguir? Toma a sua cruz e me segue. Tomar a sua cruz é você estar disposto a morrer por Jesus. Não é uma tarefa muito fácil. E não é uma ideia que se adequa aos padrões da teologia da prosperidade. Por isso que é uma teologia que não é bíblica. O problema da teologia da prosperidade é acreditar que o céu é aqui. E não é. Enquanto nós estamos deste lado do céu, né, como os americanos falam, enquanto nós estamos aqui nessa terra, a gente vai passar por sofrimento, a gente vai passar por dor, faz parte da experiência humana. O objetivo de Deus não é fazer a gente feliz, é nos tornar maduros, conforme a imagem do seu Filho Jesus. Nos fazer com que nós estejamos contentes, satisfeitos com o que Deus faz por nós. Paulo diz no capítulo 3 de Filipenses que a nossa pátria, a nossa cidadania está no céu e não aqui nessa terra. Quando a gente estiver aqui, a gente com certeza vai passar por momentos legais, por momentos felizes, de fartura, de abundância. Deus nos proporciona isso também. Mas ele não elimina completamente o sofrimento na vida dos seus filhos, porque ele não quer que a gente confunda essa terra com o nosso lar celestial. Essas bênçãos de Deus que ele dá para nós são um gostinho, são mimos de Deus para a gente lembrar que tem uma coisa muito melhor aguardando a gente lá na eternidade. Essas bênçãos, esses prazeres que Deus proporciona para a gente, são apenas um antegosto da eternidade. Olha, é como se Deus estivesse falando, filho, eu vou te abençoar com uma coisa tão legal aqui, mas é para você, mas olha, não se apegue tanto a essa bênção que eu estou te dando, porque isso aqui não é a finalidade da vida cristã, isso aqui não é um fim em si mesmo. Eu só estou te dando isso para você lembrar que lá no céu tem uma coisa muito melhor. Isso aqui é só para te lembrar de como vai ser no céu. Quando nós nos viciamos em novidades, quando nós nos viciamos em coisas boas acontecendo em nossa vida o tempo todo, nós nos tornamos cristãos imaturos, filhos imaturos, nós ficamos mimados. Nós passamos a ter uma percepção distorcida da realidade, onde nós achamos que Deus tem que dar tudo aquilo que a gente quer o tempo todo. Ou então que o universo vai sempre conspirar ao nosso favor, né? E vai dar aquilo que a gente quer. Basta a gente ter um pensamento positivo ou dizer as palavras certas que as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas, meus irmãos, isso não se encaixa na realidade da Bíblia. Quem é pai sabe muito bem que quando nós sempre damos aquilo que o filho quer, esse filho se torna mimado, vai se tornar um adulto irresponsável, imaturo. Vai se tornar uma pessoa que vai sofrer muito, porque tem uma visão completamente equivocada da realidade. Essa criança vai crescer sempre achando que tem que receber um sim. E com Deus é a mesma coisa, nós somos filhos de Deus. E Deus, ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Ele não vai dizer sempre sim para a gente, porque ele quer que nós sejamos filhos maduros. Pensa, por exemplo, numa pessoa que cresceu em uma família de bilionários. Pensa numa pessoa que cresceu numa família de bilionários. O que essa pessoa, qual que é a realidade dessa pessoa?
ela nunca passou pela experiência da escassez. Ela nunca passou pela experiência da necessidade. É uma pessoa que vive em um contexto privilegiado. Mas muito provavelmente a alegria dessa pessoa, o contentamento dessa pessoa, está no crescimento das suas ações na Bolsa de Valores. Muito provavelmente o contentamento, a alegria dessa pessoa está no aumento de capital em suas empresas, na quantidade de iates e de mansões que essa pessoa pode comprar. Se essa pessoa perde a sua fortuna, o que acontece? Se a âncora dessa pessoa está nas riquezas, o que acontece quando ela perde as riquezas? Ela perde a razão de viver. Ela perde a alegria, ela perde o contentamento. E às vezes até acontece coisas muito trágicas, como por exemplo, em 2009, um bilionário alemão perdeu toda a sua riqueza por conta de uma crise financeira global. E sabe o que ele fez? Tirou a sua própria vida. Isso não é um tipo de acontecimento que acontece de vez em quando. Isso acontece com frequência. As pessoas colocam o sentido de sua vida em muitas coisas que não é Deus. E quando a gente faz isso, se a gente perde aquela coisa, a gente perde a razão de viver também. Esse homem, ele chegou a ser o quinto homem mais rico do mundo. Ele era bilionário e ele perdeu tudo. Mas, infelizmente, a âncora desse homem, o castelo desse homem, a âncora e o castelo desse homem, de onde vinha o seu contentamento, era a sua fortuna. E quando ele perdeu a sua fortuna, ele perdeu o seu fundamento. E não viu mais razão para viver. C.S. Lewis dizia: nunca deixe a sua felicidade depender de alguma coisa que você pode perder. Nunca deixe a sua felicidade depender de alguma coisa que você pode perder. Quando nós depositamos a nossa felicidade em coisas perecíveis, essa felicidade é passageira, meus irmãos. Porque as coisas desse mundo são passageiras. Isso é depositar a nossa alegria, o nosso contentamento nas circunstâncias. Foi o que aconteceu com esse bilionário que eu acabei de citar. Ele depositou sua felicidade em sua fortuna e quando perdeu o dinheiro, ele perdeu a razão de viver. É por isso que muitas vezes Deus diz não para a gente e a gente acha ruim, mas é o melhor de Deus para as nossas vidas. Ele sabe que se Ele der tudo aquilo que nós queremos, nós vamos nos tornar filhos egoístas, filhos mimados, incapazes de pensar no bem do próximo, mas só em nós mesmos. Deus sabe disso. Ele conhece você, Ele conhece a mim, muito melhor do que eu conheço a mim e muito melhor do que você conhece a si mesmo. A gente acaba se tornando pessoas viciadas em nós mesmos, viciadas naquilo que Deus pode dar para a gente. E aí a gente acaba adorando não a Deus em si mesmo, mas no poder, acaba adorando o poder de Deus, porque ele pode dar aquilo que a gente quer. Percebe a diferença? A diferença de adorar a Deus por aquilo que Ele pode te dar e a diferença de adorar a Deus simplesmente por quem Ele é. De um lado, nós temos uma pessoa que realmente ama a Deus. De outro lado, nós temos uma pessoa que só ama as bênçãos de Deus. E quando a gente ama só as bênçãos de Deus, nós nos tornamos idólatras. Porque nós estamos apenas amando as coisas deste mundo. E os ídolos, meus irmãos? Os ídolos são igual político. Prometem muita coisa e não cumprem. Os ídolos, eles prometem segurança, prometem felicidade, poder, dinheiro, e por aí vai.
Mas nenhuma dessas coisas nos satisfaz completamente, porque essas coisas são passageiras. Por outro lado, alguém que só tem experimentado pobreza financeira em sua vida pode não lidar bem com a riqueza. Imagina uma pessoa que viveu pobre ou passou necessidade a vida inteira e aí, de repente, ela ganha na Mega Sena da virada. Ganhou milhões de reais ou ganhou milhões de dólares, eu não sei. Pensa numa pessoa que ficou milionária do dia para a noite. Pode ser que essa pessoa não tenha ganhado uma bênção, pode ser que ela tenha ganhado uma maldição. A gente não sabe. Porque talvez essa riqueza corrompa essa pessoa. Talvez agora essa pessoa se sinta muito culpada por ter tanto dinheiro também. O ponto é que nós aprendemos o contentamento quando nós experimentamos a fartura e a escassez. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Paulo havia desenvolvido um estilo de vida na qual a sua alegria, o seu contentamento estava acima de qualquer circunstância. E é interessante falar sobre isso, porque esse texto aqui que nós lemos do apóstolo Paulo, quando ele está dizendo aqui, né, que eu já passei por abundância, já passei por escassez, e eu aprendi o contentamento, tudo posso naquele que me fortalece. É muito interessante esse texto, porque, de certa forma, o apóstolo Paulo aqui, ele está se conectando com um tipo de filosofia que existia na sua época, chamada de estoicismo. Estoicismo. Se você olhar para Atos capítulo 17, por exemplo, você vai lembrar quando o apóstolo Paulo vai até Atenas e ele vai naquele anfiteatro pregar o evangelho para filósofos, lembra disso? E ele fala para epicureus e estoicos, são dois filósofos, duas escolas de filosofia diferentes. Aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está, de certa forma, se conectando com a filosofia estoica. Por quê? Olha que interessante, os filósofos estoicos, eles ensinavam que o segredo da felicidade está em focar apenas naquilo que está sob o nosso controle e aceitar com serenidade o que nós não podemos mudar. Isso é o que os filósofos estoicos acreditavam. A gente não tem que ficar se preocupando com coisas que não estão sob o nosso controle. Simplesmente deixa acontecer, basicamente isso. Aceita isso com serenidade. Nós sofremos quando nós depositamos a nossa felicidade em coisas externas, como riqueza, status, aprovação alheia. Então, percebe? Isso está parecendo com o que o apóstolo Paulo está dizendo. O estoicismo, então, os filósofos estoicos ensinavam que quando nós alinhamos os nossos desejos à razão e à virtude, nós obtemos uma autossuficiência e a tranquilidade da alma por meio do domínio sobre nossas próprias escolhas e reações. Vou explicar melhor. Quando nós alinhamos os nossos desejos à nossa razão, nós desenvolvemos um tipo de serenidade, de autossuficiência, a ponto de não nos preocuparmos com aquilo que acontece na nossa vida. É isso que os estoicos acreditavam. Agora, isso aqui está um pouquinho parecido com o que o apóstolo Paulo está dizendo, não parece? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que ele basicamente se desprendeu de tudo. Nada abala ele, porque a sua alegria não está nessas coisas. Está em Deus. O apóstolo Paulo está contente em qualquer situação. Mas existe uma diferença entre aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo e aquilo que os filósofos estoicos estão dizendo. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: os estoicos, eles buscavam esse contentamento por meio da razão, por meio da autodisciplina. Paulo encontra essa força em sua dependência em Cristo e não nele. Os estoicos confiavam na força de si mesmos. E o apóstolo Paulo não confiava em si mesmo, ele confiava na força de Cristo. A âncora, o castelo dos estoicos é a razão. A âncora de Paulo
é Jesus. Essa é a diferença. Essa força de estar acima das circunstâncias não era algo inerente do apóstolo Paulo, não vinha do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não confiava em si mesmo. O apóstolo Paulo não está dizendo o seguinte: olha, eu olho para mim mesmo e eu consigo encontrar forças dentro de mim mesmo para superar qualquer circunstância que acontece na minha vida. O apóstolo Paulo não está dizendo isso. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, todas essas circunstâncias que acontecem aqui na minha vida, sim, elas podem me entristecer, mas eu não devo olhar para essas circunstâncias. Eu olho para Jesus, porque é dele que vem a minha alegria. Vocês lembram da ilustração que eu usei na semana passada? A ilustração que eu usei foi a seguinte: imagine que você está em um barco. Tudo está tranquilo. As águas estão tranquilas, o sol está brilhando, você está pescando muitos peixes, está tudo bem, certo? Mas, de repente, você começa a perceber que os céus começam a ficar preto. As ondas começam a ficar mais agitadas. E você está na encosta, cheia de pedras. O que você precisa para te manter seguro nesse momento? É de uma âncora. Se você está no meio de uma tempestade, você precisa de uma âncora para te segurar, para que você não seja lançado contra as rochas. Se Jesus é a sua âncora, você pode se alegrar no seu barco, porque ele te sustenta tanto nas águas calmas, com o sol brilhando, permitindo você pescar muitos peixes, como também Jesus te sustenta se vier uma tempestade. Porque é ele que te protege de você ser lançado contra as rochas. Se Cristo é a âncora do seu barco, você está seguro. Seja na tranquilidade, seja na tempestade, seja na fartura, seja na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a âncora que nós temos que ter, meus irmãos. Não a âncora das circunstâncias, não a âncora das coisas deste mundo, porque tudo é passageiro. Se nós temos essas coisas como âncora, essa âncora vai se destruir, porque ela não se sustenta. A única âncora segura é Jesus Cristo. Tem um hino muito bonito, que por sinal a gente vai cantar daqui a pouco, mas infelizmente a letra em português, ela não capta toda a essência, a nuance desse hino em inglês. O nome desse hino se chama My Hope is Built on Nothing Less. Minha esperança está firmada em nada menos. Essa letra é muito bonita e ela retrata exatamente aquilo que a gente está falando. Olha só o que a letra diz. Quando a escuridão encobre seu rosto amado, falando de Deus, eu descanso em sua graça imutável. Em cada vento forte e tempestade, minha âncora segura-se além do véu. Sobre Cristo, a rocha sólida, estou firmado. Todo o resto é areia movediça. Todo o resto é areia movediça. Se Cristo é a nossa rocha, a nossa âncora, a gente não tem que se preocupar. Essa é a única rocha, a única âncora que é digna de confiança. O resto é areia movediça, meus irmãos. Essa é a paz que o apóstolo Paulo fala, que vem de Deus e que excede todo entendimento. Essa é a paz que o mundo não compreende, porque o mundo deposita sua confiança nas coisas deste mundo. E por isso que eles não têm paz, porque quando eles perdem essas coisas, eles se veem em um estado de desespero. Mas nós que somos filhos de Deus, a nossa alegria vem do Senhor. Por isso, a nossa paz excede todo entendimento, vem do nosso Pai Celestial. É uma paz que só aqueles que têm Jesus como âncora, como castelo interior na sua alma,
que podem experimentar. O mundo não pode ter essa paz. E sabe de uma coisa que é muito interessante? Sabe o que é mais interessante nessa história toda? Se nós olharmos para Filipenses 2, que é justamente o texto que o apóstolo Paulo fala sobre o esvaziamento de Cristo, nós vemos que o maior exemplo de uma pessoa que soube viver tanto na fartura quanto na escassez foi Jesus. Jesus Cristo, o próprio Deus, deixou toda a fartura da sua glória no céu e se humilhou, vindo a este mundo como homem, sofrendo escassez, com todas as limitações humanas, nascendo em uma manjedoura, em uma família humilde. Jesus Cristo é o maior exemplo de alguém que soube viver tanto na fartura quanto na escassez. Muitas vezes, a gente acha que os mandamentos de Deus são muito difíceis. São muito difíceis esses mandamentos para a gente seguir. Mas, percebe, Deus ele não nos pede nada que Ele mesmo não tenha feito. Jesus ele passou por toda a experiência de ser humano, ele sofreu na pele tudo o que a gente sofre. Paulo, ele está apenas imitando o exemplo de Jesus. Jesus soube viver tanto na humilhação quanto na exaltação. Jesus Cristo deixou a sua glória, veio habitar essa terra como homem, não para ser servido, mas para servir. E por causa disso, Deus Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se prostre diante dele e declare que ele é Senhor. Jesus Cristo viveu tanto na fartura quanto na escassez, tanto na humilhação quanto na exaltação. E nós temos que fazer o mesmo. Se você é rico, lembre-se de que a sua riqueza é passageira. Se o seu contentamento estiver nela, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Porque as coisas materiais não podem sustentar uma paz verdadeira. Se você é pobre, lembre-se também de que a pobreza é passageira. Nem a abundância, nem a escassez definem o seu valor ou a sua alegria. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, você também pode encontrar, meus irmãos, vocês também podem encontrar satisfação em Cristo. Ele te fortalece em todas as circunstâncias. É Ele que é a sua âncora. Que a gente possa ter uma maturidade espiritual tão sólida como a do profeta Abacuque. Abacuque 3, 17 a 19 diz assim: Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Vamos ficar em silêncio por um tempinho. Pense em tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que a gente refletiu.